Olá, eu sou Flávia Berton, sou gestora cultural e produtora e estou aqui para falar um pouco das minhas experiências e também de algumas conexões que eu ando fazendo entre produção cultural, gestão, economia, agricultura, enfim. Bom, eu me formei em 3 escolas principais, né? No Teatro de Anônimo, que é um grupo de circo e teatro carioca, que no final dos anos 80 se reuniu numa escola de ensino médio na zona norte do Rio, o Visconde de Cairu. Inclusive o lugar que pela primeira vez eu fui ao teatro. E no Anônimo eu tive toda a minha noção e aprendizado sobre produção cultural, sobre produção de grupo, né? Minha segunda escola foi a Cooperativa Baiomi, um coletivo de mulheres artesãs, e a partir desse coletivo eu tive as minhas primeiras noções de feminismo, de movimentos sociais, de articulação entre mulheres. E eu sou de terreiro. Eu acho que ser de terreiro, dentre outras coisas, né, me trouxe uma noção de que gestão ela precisa ser coletiva. Ela precisa ser coletiva no sentido da família, não da família nuclear, mas de uma família expandida, uma família ancestral. Então, assim, tanto o circo com a roda, como os movimentos sociais, como também a ancestralidade e a ideia de família, me dão a certeza cada vez maior de que não dá para fazer gestão e produção cultural sozinho. A gente tem que estar em colaboração, em coletividade, a gente tem que pensar nas nossas redes e cada vez mais fortalecer isso. Então, assim, diante dessa crise que todo mundo está aí falando, né? Crise da humanidade, crise que assola não só a saúde, como a economia, como os sistemas todos ecológicos e naturais, né? Ambientais. Eu tenho gostado muito de pensar que nós estamos vivendo não é só uma crise, mas que a gente precisa pensar que a gente tem que trabalhar para uma transição. A gente precisa pensar em fazer um redesenho da nossa humanidade, porque a gente está vendo que ela está ruindo, né? E aí, uma das coisas que eu gosto muito, eu tenho gostado muito de ler sobre e entender melhor, é sobre economia, né? Porque eu acho que nós vivemos num sistema, né, heteropatriarcal capitalista, né? E a gente precisa começar a mudar de paradigma, a gente precisa encarar o mundo e as relações de outra forma, né? Bom, essa sociedade heteropatriarcal capitalista, ela vê o mundo de uma perspectiva da escassez, né? Ela trabalha com o paradigma da escassez, ou seja, não temos para todo mundo, então temos que competir e acumular, né? Mas só que em contraposição a esse paradigma, a gente tem também o paradigma da abundância, que é a gente acreditar que tem para todo mundo, então a gente começa a criar coletivamente, a gente começa a trabalhar com a ideia da colaboração e a gente é muito mais inclusivo com isso. Enquanto que no paradigma da escassez, a gente exclui pessoas, a gente cria desigualdade, né? Quando a gente traz para a cultura,
eu tenho gostado de fazer uma associação que é entre economia, ecologia e cultura. Se a gente for na raiz da palavra economia, a gente vai ver que economia é administrar a casa, né? Cuidar da casa. Quando a gente vai pensar em ecologia, a gente vê que é estudar a casa, é um estudo sobre a casa, né? E a cultura são todas as relações, todos os sistemas que perpassam essa casa, né? Então, um gestor cultural tem que se pensar mais sistêmico. Se a gente pensar na agroecologia, a gente vai ver como que os sistemas ali, os ecossistemas, eles acabam se nutrindo, né? A gente coloca uma árvore maior, outra menor, uma pega a sombra da outra, aí a gente abre, tem o sol, ali a gente tem uma cooperação entre os sistemas, né? E cada vez mais a ideia de abundância na gestão, a ideia de colaboração é essa, né? A gente precisa pensar em uma agroecologia desse sistema cultural, né? Então, assim, ao olhar sobre a abundância, a gente está olhando para a nossa memória, para a nossa história, a gente está olhando para os outros, né? A gente está olhando para a nossa ancestralidade, a gente está olhando para o futuro também, né? Ao construir o presente, o passado, a gente está lá no futuro também. E trazendo para a gestão, quando a gente pensa no sistema da escassez, a gente pensa numa gestão centralizada, né? Mas quando a gente pensa na abundância, a gente pensa numa gestão descentralizada, uma gestão sistêmica, né? Metodologia que eu gosto muito, que é a fluxonomia 4D. Ela foi criada pela Lala Dezenlin, que é uma artista futurista, e ela diz o seguinte, é uma metodologia de gestão, ela serve para a gente que está na cultura, ela serve para as empresas, ela serve para os sistemas de gestão, né? Porque ela pensa o projeto ou o trabalho em 4 dimensões. A dimensão cultural, a dimensão ambiental, social e financeira. Ao pensar na cultural, ela pensa na bagagem que a gente tem, né? A nossa história, o que a gente estudou, as nossas interseccionalidades, né? A nossa memória, a nossa ancestralidade, né? São os aspectos culturais que perpassam a nossa vida. Quando ela fala da dimensão ambiental, a dimensão ambiental ela tem a ver com o ambiente que a gente vive e quais os mecanismos que a gente se utiliza nesse lugar. Então, assim, se eu tenho um celular que propicia a gravação desse vídeo que eu estou fazendo aqui, na minha dimensão ambiental, ele é uma base econômica, né? Então, se eu tenho computador, se eu tenho casa, um carro para me locomover ou para transportar os meus equipamentos, né? Uma moto, um celular para falar, uma internet, né? Temos que ter internet hoje em dia. Então, essa é a dimensão ambiental. A dimensão social, ela tem a ver com as redes e as associações que a gente vai fazendo ao longo do tempo, ou mesmo pontualmente, para que aquele projeto aconteça, né? E por último, a dimensão financeira, que tem a ver não só com as finanças, dinheiro, ela tem a ver com o que a Lala chama de multimoedas,
com o tempo que a gente leva, né, com todas as trocas simbólicas que a gente pode fazer nesse universo, né? Então, pensar na fluxonomia 4D é pensar numa economia ou numa gestão que está compartilhando, está trabalhando colaborativamente com todos esses sistemas. É pensar em agroecologia, não é? Então, assim, como que a gente pode, a partir dessas lentes, desse olhar, começar a pensar no nosso trabalho de gestor cultural sobre esse aspecto? Eu, para finalizar, deixo duas questões para a gente. Como que nós, produtores culturais, pensamos em políticas, né? Políticas para atravessar essa transição, né? E por último, né? Como que a gente traz para o campo da gestão cultural modelos que aliem memória, história, sustentabilidade, abundância, tecnologias, metodologias que façam o redesenho das políticas culturais nesse país e nesse mundo inteiro que a gente vive. Um beijo, espero que essa pílula tenha sido proveitosa para vocês.